Felicidade, sentimento fundamental para lidar melhor com as adversidades e com a dor. Com ela, nos tornamos independentes, persistentes e solucionamos problemas. Seja estimulado a buscar a sua felicidade. Entenda o poder que ela tem sobre suas emoções e seus reais princípios. Percorra e trilhe esse caminho. Campanha Viva Feliz. Em fevereiro, em todas as igrejas, Sara. Boa noite, queridos, a paz a todos. Sejam bem-vindos à campanha Viva Feliz. E a minha pergunta para você essa noite: aonde você tem encontrado a sua felicidade? Uma perguntinha, né? Eu acredito que você que está nos acompanhando aí, e você que está aqui presencialmente, eu acredito que você já nos deu a resposta. A felicidade nós encontramos no Senhor. Por isso eu queria rapidamente aqui pedir que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. Gosto muito dessa passagem. Essa passagem é a passagem onde foi fundada a nossa igreja. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas o mais importante desse versículo, que às vezes nós deixamos, não lemos ele, porque esse versículo já fala praticamente tudo o que nós precisamos para que a presença de Deus venha em nossas vidas. O primeiro ponto aqui fala sobre se humilhar. Humilhar aqui quer dizer você reconhecer os seus pecados e dizer para Deus que você é dependente dele. Segundo ponto, orar. Orar insistentemente, sem parar, independente das circunstâncias. Continue orando. E o mais importante, buscar sabedoria e entendimento na palavra de Deus. Esses 3 pontos são fundamentais para um homem que está buscando, que está caminhando nos caminhos do Senhor. Mas vai lá no 15, que diz assim: e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeres neste lugar. Aqui Deus está respondendo a todas essas 3 atitudes que você está tomando na sua caminhada. Quando você se humilha, quando você ora, quando você busca, aqui existe uma promessa que se você fizer isso, os olhos do Senhor estarão atentos neste lugar aqui, porque esse lugar é lugar de consolo, é lugar onde você pode abrir o seu coração. Entenda, querido, existe um rei, que é o rei dos exércitos, o rei que não cochila, que não dorme. Ele está sempre de olho em tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos. Por isso, fecha teus olhos, vamos começar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Busque na sua casa neste momento, busque você que está aqui essa noite. Hey! Abro meu coração para que entre o Rei.
da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos mais de Ti. Nós Te convidamos, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai querido, Pai amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, o Rei da glória. Para que entre o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. oh querido Espírito Santo, visita-nos, Senhor, nesta noite. Derrama, Pai, a Tua unção sobre cada um de nós, Senhor. Que a Tua nuvem de glória venha encher este ambiente, Pai. Inunda, Senhor, os nossos corações. Derrama sobre nós a Tua graça mais uma vez, Senhor. Quem é o Rei da glória? 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 Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido sobre as nações. Deus bem-vindo aqui, Deus bem-vindo aqui, Senhor. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus.
mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Mil cairão ao meu lado, és mil à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Aleluia! Grande é o Senhor dos exércitos. Mil cairão ao meu lado, mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Mais uma vez, mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Não tema, porque o Senhor está contigo. Sei que estás aqui nesse lugar grandioso, Deus. Sei que estás aqui nesse lugar majestoso, Deus. Vim te entregar meu coração. Vim te entregar meu coração. Coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tem está aqui no teu altar. E o meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tem está aqui no teu altar. Estás aqui nesse lugar grandioso, Deus. Sei que estás aqui nesse lugar majestoso, Deus. Vim te entregar meu coração. Vim te entregar meu coração. E o meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei.
Jesus. Obrigado, Senhor. O que mais podemos fazer a não ser te agradecer, Pai? Somos gratos, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu no mais profundo do mar, nos mais altos céus. Esteve longe de mim. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só de Deus. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só de Deus. Mais profundo do mar, nos mais altos céus. Estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, e o que eu planejo ser, pertence a ti, só de Deus. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti,
é o Senhor, grande é o Senhor, digno de todo louvor, toda adoração. Que tu cresças, Pai, que tu cresças, Pai. Meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence, Deus. E o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só ti, Deus. Aleluia. Palmas para o nosso Deus maravilhoso. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, Senhor. Sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Aleluia. Glórias a ti, Pai. E te direi que vai valer a pena, que
que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Aleluia. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Se vai valer a pena, Nós te agradecemos, Deus. valer a pena, Louvado seja o teu nome. Aleluia. Vamos nos ajoelhar um momento agora. Vamos clamar a Deus para que o Senhor se volte agora para nós com os olhos bons, com os olhos de amor, para que Ele alcance o teu coração neste momento. Aonde você estiver, você pode se ajoelhar, você pode clamar ao teu Pai que te ouve no secreto. Ele vê as tuas lágrimas, Ele sabe o que está doendo na tua vida, cada situação. A palavra dele diz que antes mesmo que você fale algo, Ele já sabe. Você possa receber consolo neste momento de todas as dores, as angústias, aflições. Que o Senhor agora derrame força sobre a tua vida, poder do alto, unção que quebra o jugo. Em nome de Jesus, que você possa deixar agora, na presença de Deus, todas as tuas dores, dificuldades, ansiedades, e receba do trono de Deus agora a paz que excede todo entendimento. Receba a libertação, a alegria, em nome de Jesus. Que o Senhor agora coloque as mãos dele sobre a tua vida para te abençoar, para te favorecer, para te proteger, para te livrar de todo mal, que todo mal possa estar sendo agora destruído pela força, pelo sopro de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui no nosso meio, aqui na tua casa. O Senhor está agindo, Senhor, de uma maneira, ó Deus, poderosa. Aleluia. Toda honra e glória a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se levantar, querido. vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. O Senhor está ouvindo o teu clamor. Continua mais um pouquinho aí. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai de novo. Vai valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. A igreja diz assim: vai valer a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Agora diz assim: vai valer a pena, vai valer a pena, vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vale a pena, querido. Aleluia. Vale a pena servir a Deus, querido. Vale a pena estar na casa do Senhor. Vale a pena estar servindo a Deus. Nesse momento tão especial, eu queria aqui trazer uma palavra sobre dízimos e ofertas.
Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho sobre essa palavra. Eu estava estudando sobre o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, 7. Mas antes eu quero só dar aqui um breve estudo que eu gosto muito, que diz assim: recebemos mandamentos para ajudar-nos a preparar-nos de todas as maneiras para viver na presença do nosso Pai Celestial. Ele nos deu vários modos de agradecimento. Ele nos dá bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Só que nós temos que fazer também a nossa parte, como oração, como humilhação na presença dEle, como reconhecimento que Ele é o Deus que pode fazer o impossível na minha e na sua vida. E o mais importante, Ele é o Deus que o nome dEle está acima de tudo que nós imaginamos. Mas Ele também nos deu um outro modo de agradecer, que também faz parte dos dízimos e das ofertas. Eu percebo que isso é uma oportunidade que Ele está nos dando todas as vezes que nós nos unimos na sua casa. Porque lá em 2 Coríntios, Paulo, de 9 a 7, ele diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Entenda, queridos, Paulo aqui ele nos ensina que a maneira como doamos é tão importante quanto o que damos. Entenda que Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a intenção do meu e do seu coração. Quero te dar um recado essa noite: não barganha com Deus não. Nós damos dízimos e ofertas e também doamos o nosso tempo ao nosso Deus, porque isso é em reconhecimento ao que Ele é, não o que Ele vai dar para mim e para você. Não seja um homem que barganhe com Deus, que troca, eu vou dar dinheiro e Ele vai me dar bênção. Não funciona assim, querido. Enquanto você não reconhecer no seu coração que Deus, Ele é soberano, Ele é acima de todas as coisas. E quando essa palavra rema entrar no seu coração, você vai sair de um nível de humanidade e vai entrar num nível de eternidade. Guarda isso. Você não vai estar mais vivendo simplesmente só nessa vida natural com Deus. Você vai se aprofundar com Deus e vai entender que esse Deus eterno, Ele é maravilhoso. Por isso, querido, eu quero convidar você essa noite a dizimar e a ofertar na casa dEle, nessa casa maravilhosa, nessa casa que tem sustentado nossas vidas, nossa fé, a nossa caminhada. Amém? E você não se esqueça aí, você que está fazendo a transferência, 049, tá, querido? Não esquece disso. Amém? Porque vai valer a pena. Senhor, valeu a pena. Hey! Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Amém, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por mais essa noite, Senhor, onde muitas pessoas, Senhor, estão perdendo suas vidas, Senhor, neste momento de carnaval, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, fazendo o nosso carnaval na tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, por essas pessoas que estão perdidas aí fora, Senhor, que elas reconheçam, Senhor,
que Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Que Tu és um Deus que não deixa faltar nada em nossas casas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que nós estamos aqui reunidos no Teu feriado, Pai. É no Teu feriado, Pai. Por isso louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Agora vou chamar a pregadora mais ungida desse país, Bispa Jussara, mulher de Deus. Dá aplauso mais forte aí na tua casa. Boa noite, queridos. Recebo aí a unção de Deus, não é nada melhor do que a unção de Deus, do que estar na casa do Pai, amém? Parabéns você que está aqui, né, que é guerreiro, guerreira do Senhor, né, os que estão em casa também. Nós cremos que o melhor vem de Deus, né? Então, quanto mais próximo nós estivermos dele, não importa o dia, né? Nós vamos receber todas as boas dádivas dele. Então, você vai sair abençoado desse lugar, amém? Você vai sair daqui cheio de fé, de esperança, né? Crendo que Deus vai fazer coisas novas na tua vida, amém? Então, essa pregação mesmo sendo uma pregação sobre o passado, né, para nós esquecermos o passado, ela, né, vai te abrir aí um novo horizonte para o teu futuro, né? Sempre que Deus te pede para você esquecer algo, é porque Ele tem algo melhor na frente para você, amém? Né? Deus é um Deus que está sempre construindo novas realidades. Então, eu creio que, a partir de hoje, Deus vai construir novas realidades na tua vida. Amém? Porque tudo começa no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, né? A Deus é que dá o start para tudo, né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso, que se Deus nos abençoar, Deus falar conosco, Deus revelar algo diferente, Deus te der um insight, algo que você ainda não percebeu, coisas novas vão surgir a partir daí, para te beneficiar, para te favorecer, porque o nosso Deus é um Deus que favorece, é um Deus abençoador, amém? Então, quem quer ser abençoado? Aleluia. Então, nós vamos ler, primeiramente, né, o versículo-chave, né, aqui. Ai, não coloquei a referência. Filipenses, eu corto às vezes. Filipenses 3, né? 13. 3, 13 e 14, não é isso? Obrigada, querido. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha já alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, esse versículo, ele é muito profundo, né? Ele coloca aqui algo, né, que precisa acontecer na nossa vida para que a gente possa avançar, né? Nós precisamos, então, ter um olhar, né, não só um olhar para o hoje, né, mas nós temos que ter esse olhar também que nos remete ao passado, né, nessa direção, né, para você poder esquecer as coisas, né, que ficaram para trás, né, para que você possa avançar. E eu creio que você está aqui porque você quer avançar, amém? Né, você quer conquistar, né? Deus colocou no teu coração uma semente de conquista. Então, a gente nunca está satisfeito, e isso é muito bom, né? Porque a gente sempre quer melhorar, a gente quer melhorar como ser humano, né? Você quer ter um casamento melhor, você quer ter uma profissão melhor, você quer ganhar mais, amém? Né? A gente tem essa ambição que é boa, não é algo, não pode ser algo exagerado, mas você sempre tem que querer melhorar, né? Porque Deus colocou essa semente no nosso coração. Mas para que você possa avançar, como esse versículo está falando, né, nós precisamos, então, ter um olhar primeiramente para o passado,
né, para poder esquecer o passado. Então, o passado, ele precisa ser olhado por nós. Não dá para fugir. Não dá para você fingir que não aconteceram coisas no passado, que você não gostaria que tivesse acontecido, porque muitas coisas que nós passamos, realmente nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Nós não gostaríamos de ter passado, né, experiências, situações negativas, perdas, né, e a gente tem uma luta com o passado, todos nós. E a gente quer muitas vezes fingir que não aconteceu. O ser humano às vezes entra num estado de negação, né? Não admite que aconteceu ou que fez algo, né? Certas pessoas, acontece até algo patológico, né? Tem pessoas que esquecem um período da sua vida do passado, onde aconteceu algo muito sério, muito grave. Eu estava uma vez aconselhando uma moça e ela me disse o seguinte: até os 11 anos de idade eu não me lembro de nada. Eu estava fazendo um grupo de apoio, né, onde ela estava participando, e ela me dizia sempre com muita angústia: eu queria muito lembrar da minha infância, mas para mim é como se não tivesse acontecido. Eu só me lembro depois dos 11 anos. Aí eu disse a ela: certamente algo muito grave aconteceu, né? E nós temos um sistema de defesa no nosso mundo emocional que às vezes faz com que você esqueça mesmo completamente, não se lembre mesmo, né? Para que você não entre num surto, né? Não entre num adoecimento grave mental. Nós temos esse sistema de defesa. Mas aqui a palavra está falando que nós temos que olhar para o passado, se nós quisermos avançar. Então, existe uma condição aqui. Eu não vou poder avançar se eu não olhar. A gente percebe, eu conheço muitas pessoas que, às vezes, mudaram de cidade, mudaram de país, porque elas tinham uma expectativa de, nesse lugar novo, não se lembrar mais do seu passado. E acontece, eu fico preocupada quando pessoas se mudam, eu tenho uma certa preocupação com uma euforia de muitas pessoas que se mudam, porque na realidade muitos se mudam para ver se vão deixar aquele passado para trás, como se pudessem apagar da existência. E o que acontece? Por um período elas ficam muito eufóricas, muito animadas, depois elas se deparam novamente com a realidade. E elas percebem que tudo que elas não tiveram coragem de enfrentar, volta. As dores voltam. Quando ela deparar com uma situação difícil, vai voltar o trauma, vai voltar a dor. Então, não tem como a gente não olhar. Então, primeiramente, nós precisamos olhar com carinho para o nosso passado, para que a gente possa se libertar dessas dores do passado e poder avançar. Amém? Porque nós temos um alvo. Olha o que Paulo está falando aqui. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, depois que você está em Cristo, Jesus te coloca um alvo. Repete comigo: alvo. Agora diz assim: eu tenho um alvo. Amém? Então, você tem um alvo. Toda vez que você vai acordar de manhã, você tem que lembrar que você tem um alvo. E esse alvo é Cristo. Amém? E você não pode desviar os teus olhos de Cristo. Você não pode desviar os teus olhos do propósito que Jesus tem na tua vida. E Jesus tem coisas para você fazer que só você pode fazer. Amém? Você não pode desistir, dessa missão. Isso tem que ser o teu foco todos os dias. Jesus é o meu mestre, e eu estou atrás dele, e ele tem algo para eu fazer hoje, e eu vou fazer. As pessoas gostando ou não, as pessoas falando bem ou mal de mim, as pessoas entendendo ou não o que eu estou fazendo, as pessoas me apoiando ou não, eu vou cumprir o meu alvo. Amém? Porque nós temos um prêmio, Você vê que as coisas de Deus são bem organizadas,
Não é? Ah, vem para Jesus, está difícil aí, vem para cá. Vamos aqui nos escorar uns nos outros, que a coisa está feia lá fora. Não, é o seguinte, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um alvo na tua vida. E você precisa avançar em direção a este alvo. Amém? Porque depois você vai ganhar o prêmio. Existe um prêmio. Nós seremos premiados, né, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então vai ter uma grande solenidade no céu, onde você vai ser premiada. Amém? Você vai ser premiado. Se você não quiser receber, eu vou lá no teu lugar. Amém? Né? Porque imagina, né, uma solenidade no céu. Imagina. Eu fico imaginando, né, o louvor. Imagina ali os querubins, serafins, né, aquele jogo de luzes no céu, assim, né, aquele gelo, aquela fumaça de gelo, assim. Imagina o maior espetáculo que você já viu. É muito mais bonito. Né, as melhores canções. É violino, violoncelo, é piano de cauda. É tudo maravilhoso. Né, aquela orquestra. E de repente chamam o teu nome. Oh, aleluia! Para você receber o teu prêmio. E é isso que nós temos que focar. Então não importa se estão olhando o que eu estou fazendo, não importa se estão me elogiando, não me importa se estão me presenteando, não me importa se estão me entendendo, não me importa se estão me aplaudindo, eu estou olhando para lá, para o meu alvo. Amém? Aleluia! E para o meu nome que vai ser chamado, que glória! E para o prêmio que eu vou receber, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Então não vale a pena olhar para o passado, se for por uma causa dessa, né? Porque sempre Deus nos coloca algo para nos estimular, né? Deus é um nosso master mega coach. Ele dá um caminho, ele dá algo que você vai ter dificuldade de fazer, mas ele fala, tem um prêmio, né? Tem algo maravilhoso que vai vir disso. Então vale a pena, né, nós olharmos para o passado. Eu sei que tem muitas dores lá, eu sei, né? Eu sei que tem muitos traumas lá, eu sei que tem feridas abertas lá. Mas não dá para eu fugir, porque se eu fingir, eu não vou avançar. Eu vou estar sempre me enroscando nisso. E não adianta mudar de igreja, amém? Não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de estado, de país. Não adianta. Né? Aonde você for, se você for para Marte, está lá você com o teu histórico. Não dá para você fingir que não viveu as dores que você viveu. E tem um versículo muito interessante, contraponto em Eclesiastes 7:10, que diz assim, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Então, isso aqui também é um vício emocional que a gente precisa eliminar da nossa vida, de ficar comparando. Enquanto toda vez que você toma uma decisão na tua vida, valoriza aquilo que você pegou na tua mão e não fica comparando. Ah, eu estou aqui em Porto Alegre, mas lá em Campo Grande era tão melhor. Ai, lá tem a minha família, lá tem meus amigos, tem as festas, tem isso, aquilo outro. Ai, por que eu vim para cá? Não é? Se eu ficar fazendo isso, né, a palavra diz que isso não é sábio. Né, porque eu não vou valorizar o que eu tenho. E nós temos que valorizar o que nós temos. Então eu venho para cá e eu falo, mas que cidade linda, maravilhosa. Olha esse pôr do sol no Guaíba. Esses gaúchos são gente boa. Trilegal. Né? Eu vou ver as coisas boas. Né? Eu não vou ficar comparando, e nós temos essa tendência, não é?
De ficar comparando e vendo o passado. Ai, por que eu casei com esse homem, meu Deus? Por que eu não casei com o outro fulaninho lá? E agora? Tem gente que passa a vida inteira se arrependendo do que fez. E joga fora o que tem na mão. Né? Tinha um monte lá querendo na igreja, todos queriam casar comigo, tinha uns 12. Aí eu escolhi ele, um discipulado. Sério, eu recebi uma profecia uma vez, que Deus ia colocar um homem de Deus na minha vida, um profeta de fora, ungido. Aí os meninos da igreja tudo pularam, amém! Sou eu esse homem de Deus. Aí chega o João lá do Rio de Janeiro, carioca, né? Todo com cara de intelectual. Eu falei, eu acho que é esse aí. Então, se eu não valorizo, né, você viu como as pessoas se casam e ficam falando mal do cônjuge, não é? Não vem falar mal do teu marido para mim, que eu vou te dar uma bordoada. Né? As mulheres ficam falando mal do marido. E as coisas boas, não tem? Então, você casou por quê? Né? E a gente tem uma tendência, né? Ou às vezes a pessoa chega de outra igreja e vem, lá na outra igreja tinha isso, aquilo, aqui não tem. Tinha isso. Mas por que você veio, então? Né? Nós ficamos comparando as coisas que nós tínhamos no passado e nós não valorizamos nosso presente. Isso é falta de sabedoria, é isso que está dizendo esse versículo aqui. Né? Então, nós temos que olhar para o passado, mas não para ficar comparando e achando que era melhor. Né? O que você tem de melhor é o hoje. Amém? A melhor pessoa que Deus tinha para a tua vida é o teu cônjuge que está do teu lado. Amém? Né? Os melhores amigos são os teus. Né? O melhor bairro da cidade é onde você mora. Amém? A melhor casa é a tua. Né? Tem até aquele mito da grama mais verde do vizinho. Você sempre está achando que a grama do vizinho é mais verde do que a tua. Né? Comparando. Se eu tivesse aquela casa, eu ia ser tão mais feliz. Se eu tivesse aquele carro. Né? Se eu viajasse para aquele lugar. Então, não compare, isso não é sabedoria. Isso vai trazer infelicidade para o teu coração. Né? Isso é uma pérola da palavra. É a palavra nos ensinando para olhar para o passado, mas não com esses olhos. Amém, queridos? Tem outro versículo que eu quero deixar com vocês, que é Lucas 9, 62, que Jesus respondeu algo que é muito forte, que ele disse o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Então, eu estou te colocando aqui os contrapontos dessa nossa avaliação com relação ao passado. Porque nós temos que olhar para o passado, mas não para ficar comparando. Nós temos que olhar para o passado para resolver os problemas do passado, para o passado não atrapalhar o nosso futuro. Amém? É por isso que nós temos que entender bem a palavra, senão a gente não olha mais, finge que não existe e não avança e não sabe por quê. Amém, queridos? Né? E a gente fica olhando, como diz aqui, para trás, né? Deus te colocou num lugar para você trabalhar, Deus te colocou no ministério, né? Aqui o mão no arado tem a ver com o ministério, Deus te colocou algo para você fazer nessa implementação do reino dele. E aí, porque tem dificuldades, porque você está se sentindo inseguro, porque você está se sentindo incapaz, porque você está se sentindo pressionado, porque tudo isso vem quando a gente pega algo para fazer para Deus, independente do que você for fazer. Você pode ser um bispo, um pastor, ou estar atendendo na portaria, ou ser um levita, ou ser um professor das crianças. Tudo que você pega para fazer para Deus, você vai ter uma série de dificuldades, de situações que vão querer fazer você desanimar. Porque a obra de Deus é o que existe de mais importante, amém?
O que existe mais importante do que a obra de Deus? Né? Não existe nada mais importante. Então, muitas situações vêm para te desanimar, para tirar a tua força, para te abater, para fazer você desistir. E o que a palavra diz aqui? Jesus respondeu, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse versículo diz o mesmo tipo de olhar para o passado, comparando. Ai, quando eu não estava na igreja, tendo que ficar aqui nesse computador, né, Leandro? Hoje, terça de carnaval. Ai, eu estava com os meus amigos fazendo festa. Agora estou aqui, sentada, aqui nessa cadeira dura. E eu chamei fulano para vir, não veio. Né? E tudo aquilo que a gente enfrenta, né? De sabores, de dificuldades. Então, se você olha para trás, era muito melhor antes de dificuldade. Né? Ai, antes eu podia ficar na minha casa. Né? Ai, antes eu podia viajar e ficar 2 meses viajando. Né? É aquelas coisas que vêm na nossa cabeça, que é para nos desanimar, para fazer a gente largar de mão da obra de Deus. E Jesus fala o seguinte, que quem faz isso não é apto para o reino de Deus. Ou como Jesus é duro aí, né? É o seguinte, se você fizer isso, você está desclassificado. Ui, dói, né? Quer dizer, você não pode ficar querendo voltar para trás. Né? Eu estou aqui, se eu tivesse feito o concurso, ia estar ganhando, nossa, ia estar ganhando muito dinheiro, eu já ia ter comprado isso, aquilo, outro. Jesus vai nos desclassificar se a gente tiver essa postura. Amém? Então, esse é um olhar para trás, né, que nos desclassifica, né, que não é sábio. Não existe sabedoria nesse tipo de postura. Vocês percebem a riqueza da palavra de Deus, né? Eu falo que são pérolas, né? A palavra de Deus, para nos ensinar como nós devemos nos posicionar na vida com relação aos nossos pensamentos, né? Aquele movimento que a nossa mente faz, que ninguém está vendo, né? Que o teu cônjuge não está vendo, teus filhos, e você está lá num movimento de ideias, né? Mas por que eu fui aceitar isso? Ai, né? Aquele movimento interno que ninguém sabe, mas Deus sabe. Amém? Então, nós temos que cuidar muito com aquilo que nós estamos pensando sobre a nossa existência, sobre as fases da nossa vida. Né? E ter cuidado, ter temor de Deus. Porque um dia Deus pode falar assim, tá bom, tá tão ruim assim, então vou botar outro no teu lugar. Misericórdia, né? Tá tão ruim assim, eu me cuido, porque quando eu quero ser ingrata, quero ver só os defeitos, eu falo, ai Senhor, misericórdia, não põe outro não no meu lugar, eu me arrependo. Né? Quando a gente tem aquela tendência de ver tudo negativo, né? E só vê a parte ruim e esquece tudo de bom. Né? O coração humano é assim, né? Às vezes a gente está apaixonado, né? E só vê as coisas boas, outras vezes parece que muda o óculos, assim, né? E você começa a ver as imperfeições, e o teu coração vai começando a ficar ingrato. Cuidado, amém? Porque o nosso coração precisa ser um coração 100% grato a Deus, até mesmo nas dificuldades. Amém, amados? É isso que nós aprendemos com Paulo, né? Ali na prisão, cantando, louvando. Em Isaías 43, 18, a Bíblia diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, qual que é essa interpretação para esse versículo? Né? Não seja aquela pessoa que vive só lembrando das coisas do passado, né? Só falando ou dos problemas do passado, culpando as pessoas. Né? Ai, meu pai não me deu. Você conhece gente assim? Meu pai não me deu atenção. O problema foi minha mãe que fala o tempo todo do passado, choramingando, culpando todo mundo.
Não seja assim, a palavra diz. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Se for para olhar, é para resolver alguma pendência, para você avançar. Mas não fica choramingando. Eu estou em crise com a... Vou fazer uma reunião com os levitas aqui da igreja, viu? Eu estou em crise com o louvor evangélico, estou em crise. Porque, gente, uma choramingação. Hoje eu estava ouvindo... Deus me perdoe, viu? Hoje eu estava louvando lá na minha cozinha, e um louvor, mas era tão triste, e falando assim, vem Jesus. Eu falei, ô Jesus, é o seguinte, com esse tom, esse timbre aí, o senhor não vem não. Falei para ele, porque, pelo amor de Deus, parece que está vindo para o velório. Né? Como as pessoas têm, se a gente não cuidar, a gente entra nisso. Você chega na igreja se arrastando assim, ai, coitadinho de mim, né? Ai, está doendo, está difícil. O pessoal lá fora está voando. Né? Nem Deus tem, estão voando, porque eles vão para a luta, se caiu, levanta, ralou, entendeu? Passa um metiolate e vai embora. Metiolate é da minha época, tá? E vai, denuncia a tua idade. E vai embora, entendeu? Aí vem, a gente vem, eu estou em crise. Deus tem misericórdia, estou em crise. Aí fica todo mundo se arrastando, né? Sabe? Nós temos um Deus todo-poderoso, pelo amor de Deus. Né? A vida é dura? É mesmo. Quem te falou que é fácil? Alguém te falou? Né? A vida é para valente, para guerreiro, entendeu? É pauleira mesmo, mas nós temos um Deus poderoso, maravilhoso conosco. Amém, igreja? Aleluia! Então, não fica no teu passado. Se eu te contar o meu passado, você vai chorar 24 horas. Meu passado foi horroroso, terrível. Não desejo para o meu pior inimigo. Né? Mas se eu ficar choramingando as dores do meu passado, eu não vou ter futuro. Né? Eu não vou ter presente, eu não vou ter futuro. Vou ficar só coçando as feridas, sangrando, fazendo sangrar mais, para que tenham dó de mim. Chega disso, igreja. Amém? Você não precisa de dó de ninguém. Né? Nós temos um Deus maravilhoso, vivo, poderoso ao nosso lado, o tempo todo, E Ele nos fortalece, amém? Então, depressão é excesso de passado. Conversa com uma pessoa deprimida. Ela só fala do passado. Ela só fala do que deu errado, fala de quem está doente, fala das tragédias, né? Só fala de coisa ruim. É o deprimido. Também na minha família, aconteceu isso com meu pai. Aí reza um terço de sofrimento. É o deprimido. Sai de perto. Prega o evangelho e sai de fininho. Porque nem todo deprimido quer mudar. Tem gente que quer deprimir, levar você para o buraco junto. Cuidado. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado com o passado. Né? Ele é perigoso. Se eu não olhar com cuidado, com zelo, com sabedoria, eu entro no fundo do poço da depressão. Amém, amados? Então, o que eu não posso fazer? Ficar me martirizando, né? Me culpando. É claro que se você errou, eu errei barbaridade no meu passado. Errei muito. Errei com meu marido, com minhas filhas, com as pessoas, errei com todo mundo, com mim mesma. Mas se eu ficar me martirizando, o que eu vou fazer? Eu vou ficar me auto-sabotando o tempo todo. Não, agora eu não posso ser feliz porque eu fiz isso, aquilo, outro. Né? Não, eu não posso conquistar porque eu não mereço, porque eu fiz isso, aquilo, outro. E se eu faço isso, eu não estou aceitando o perdão de Cristo. Eu não estou valorizando o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. Algo que a gente faz toda mês na ceia. Né? Por isso que a ceia é muito importante, porque ali eu estou valorizando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para me perdoar dos meus pecados. Amém?
Então eu não preciso ficar me martirizando, me beliscando, né? me chicoteando por causa dos meus pecados. Não! Jesus pagou para você essa libertação com o sangue precioso dele. Posso ouvir um aleluia? Você não vai pagar os seus pecados, desista. Por isso que Jesus pagou por você. Não tem como. Então eu tenho que olhar para o passado para resolver as minhas pendências emocionais, as minhas carências, o que ficou faltando. Faltou amor do pai, faltou amor da mãe, faltou compreensão das pessoas, faltou. Você vai ver, faltou tudo. Contigo e comigo, né? Porque a vida é injusta, as pessoas são imperfeitas, o mundo é imperfeito. Como é que você vai estar 100%? Impossível. Alguma coisa está faltando. Então resolve. Né? De que forma? Resolve orando, resolve recebendo de Deus, né? Recebe no louvor, vem à igreja, por isso que a gente tem que estar todos os cultos aqui, né? Todos os eventos da igreja, mais um pouco, porque nós precisamos de Deus para resolver as nossas pendências emocionais, porque meu marido, mais maravilhoso que ele seja, ele não vai suprir o que ficou do passado. Né? Os nossos familiares não vão suprir, os nossos amigos não vão suprir, estão todos carentes. Somos uma geração arrebentada e carente. Quem é que vai dar conta de nós? Só o Senhor. Para suprir as nossas lacunas, né? A nossa necessidade de amor, de afeto, de aceitação. Tudo isso Ele quer fazer. Por isso que Ele nos chama, vem para minha casa, vou te colocar no meu colo. Eu vou sarar as tuas feridas de fato. Aleluia. Amém? Não é enganação. Ele sara mesmo. Ele começa a falar a verdade para você. De repente você ouve uma vozinha e sabe que é de Deus, falando assim, eu acredito em você, aleluia. E aí você começa a levantar de manhã com ânimo. Deus acredita em mim. E sentir que é capaz. Amém? O que mais que a gente precisa fazer? Perdoar, olhar para o passado para perdoar as pessoas que nos feriram. Todas elas, todas, sem exceção. Quantas vezes for necessário, perdoa. Eu já perdoei, mas se você sente ainda o mal-estar, perdoa de novo. Perdoa todos os dias. Escreve, eu te perdoo, meu pai, porque você não quis nem ver a minha cara. Eu te perdoo, minha mãe, porque você me espancou. Escreve, chora, quanto for necessário, até que sare a tua dor. Amém? Um dia sara. E para pedir perdão, errou? Peça perdão. Peça perdão para o teu esposo, para os teus filhos, para os teus amigos. Pede perdão, seja generoso em perdoar e em pedir perdão. Amém? Isso sara, restaura a alma. E para o que mais a gente tem, finalizando, que olhar para o passado, como diz todo bom professor de história, como meu esposo, nós precisamos olhar para o passado para não repetir os erros do passado. Não é verdade? Então, olha para a tua história, vê todas as coisas que você errou, o que você falou, o que deixou de falar, as atitudes, a omissão, os excessos, as loucuras. E não repita mais. Amém? Era o que Jesus dizia, vá e não peque mais. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar com essa postura de fé, né, crendo que Deus tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Deus sempre quer fazer algo novo, maravilhoso em nós, na nossa alma, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa igreja. Deus tem grandes sonhos, projetos magníficos. Imagina se o ser humano
pode executar tantas coisas que a gente olha e vê e fica perplexo. Imagina o Senhor, quantas coisas maravilhosas Ele quer realizar, mas é através da igreja, amém? É através de nossas vidas, aleluia. E eu quero que você nesse momento feche os teus olhos, então, e comece a orar, nesse sentido, com relação ao que você vivenciou no teu passado. Você pode ter um momento agora de se arrepender, de pedir perdão a Deus, por tudo que você fez de errado, que você sabe que você fez, que você falou. Faça um compromisso também com o Senhor, de você, a partir de hoje, perdoar as pessoas que te feriram, que te magoaram. Também pedir perdão para quem você sente que precisa pedir por algo que você fez, ou porque você não o atendeu, você se omitiu em alguma situação importante. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nos colocamos na Tua presença, Pai querido, neste momento. Ó Deus, com coração contrito, Senhor, arrependidos, Deus, por todos os nossos pecados, Senhor, que cometemos até hoje. Ó Deus, também perdoamos aqueles que nos ofenderam, como diz na oração do Pai Nosso. Perdoamos os nossos pais, irmãos, amigos, até mesmo nossos inimigos, Senhor, que nos feriram, que armaram, ó Deus, ciladas contra nós, nos prejudicaram, Senhor. Nós perdoamos, Pai, porque nós queremos ser livres, Pai, do mal. Ó Deus, nós queremos avançar, Senhor, não perder o foco de olhar para Jesus todos os dias, sabendo que somos comissionados, somos chamados para fazer esta tão grande e maravilhosa obra. E nós queremos, Senhor, completar esta carreira, nós queremos chegar diante de Ti, Senhor, com um sorriso, Senhor, nos nossos lábios, esperando, Pai, receber o prêmio que receberemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda cada vida, Senhor. Capacita, ilumina a mente neste momento. Tira, Senhor, tudo que, Senhor, está escurecido, Senhor. Tudo que está entenebrecido, Senhor. Tira agora, Pai, sopra o Teu vento impetuoso, Senhor, e varra, Senhor, todo o mal, todas as trevas, na mente, no coração, Senhor, em nome de Jesus. Faça a Tua obra, ó Deus, de cura, de libertação da alma, Pai. Algo que só Tu podes fazer de fato, Senhor. Em nome de Jesus. E libera-nos para avançarmos, Pai. Em todas as áreas de nossas vidas, libera o Teu povo para ir além do que tem ido. Em nome de Jesus. Aleluia. O único motivo que me fez chegar. Oh, aleluia. Os filhos glórias a Ti, Pai. Estão chegando aqui. Aleluia. A casa, somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a pegar por Ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e a glória. Amém. Amém. Aleluia. Só Tu és Glórias a Ti, Pai.
Declaramos, Pai, que Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Oh, aleluia! Não há Outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigada pela Tua presença, pela Tua palavra preciosa, Pai. Que o Senhor esteja mesmo, Pai, fazendo uma obra, ó Deus, tremenda aqui, Pai, em cada vida, Pai. Ó Deus, abençoe, Senhor, o caminho até em casa, livra do maligno, Senhor, coloca anjos fortes em volta de cada vida, dos familiares, dos filhos, livra do mal, livra do Covid, livre das pestes, dos acidentes, da morte, em nome de Jesus.